E, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Aline, eu estou apoiando aqui também no grupo de treinamento da MPC, junto com a Sara, com a Nani, né, com a Raquel Tessari. Então, estou aqui também apoiando essa frente com todas elas, tá bom? Durante todo esse período eu vou estar mediando aqui junto com a Camila, então eu vou orar, tá bom? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um fôlego de vida, por estarmos aqui, Senhor, mediante a Tua presença, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos colocado, Senhor, nessa missão tão importante que o Senhor estipulou em todo, não somente no Brasil, mas em vários outros países, Senhor. Pai, eu quero te apresentar nesta hora a vida da Camila, toda a sua família, todo o seu campo, Senhor, para que ela venha a ser protegida e guardada por ti. Que nesse momento, Senhor, ela traga esse conteúdo tão rico para que possamos aprender, Senhor, e aprimorar, Pai, cada passo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que esse treinamento, Senhor, seja uma bênção na vida de cada um, que cada um esteja com os ouvidos abertos, Senhor, para compreender e aplicar cada ensinamento no seu dia a dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Camila, está com você. Amém. Obrigada. Obrigada, gente. Eu sempre fico muito feliz, né, da gente poder conversar sobre esse assunto. E a gente vai já começar, inclusive, falando, né, que é um assunto que a gente precisa direto estar conversando sobre ele, orando sobre ele, sendo intencionais, né, na forma como a gente lida. Então, para mim é um privilégio estar com vocês e falar sobre isso. Inclusive, quem estiver no Eno, a gente vai ter um momento também para a gente falar só sobre generosidade. Tem um conteúdo maravilhoso que a gente vai levar para o Eno, novo no Brasil. Então, se você já me ouviu falar várias vezes, não vai ser repetitivo, que agora é um conteúdo bem legal de uma outra organização parceira. E, enfim, vai ser muito bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Aí, essa é a minha família. Então, esse é meu esposo, nós já somos casados há 10 anos e temos a Catarina e a Lúcia. A Catarina tem 8 anos e a Lúcia tem 5 anos. Bom, vamos lá então. Essa afirmação, ela é muito forte, né, como a Aline falou, e traz para a gente curiosidade, é, sabendo que nós não precisamos de dinheiro num mundo que se move com os recursos, se move com o dinheiro, tudo funciona à base do dinheiro. Eu até comentei com meu marido, né? A gente assistindo algumas coisas da Copa já, e o tanto de propaganda de aposta é uma coisa incrível, o tanto de empresas de aposta que, assim, até a gente fica assistindo o tempo inteiro e a gente não é dado a isso, né? Naturalmente, assim, os cristãos, a gente procura não ser dado a isso, na verdade, né? Mas a gente ouve tanto que tem hora que você fala, gente, o que que é isso, né? E porque o mundo gira em torno do dinheiro, e tanto tem se falado sobre saúde pública, né? Essa questão do- das apostas tem se tornado uma crise na saúde pública, né? Mas a gente vê as pessoas se vendendo, né? Então, o mundo ele gira em torno do dinheiro. Estou falando de um extremo, mas do outro lado, a gente também tem os fatores de necessidade, né? É, É, a gente precisa do recurso para quê? Para, né, comer, para pagar o aluguel, para pagar a prestação da casa e para medicamento, enfim, é escola de criança, é roupa, né? Mas será que realmente a gente precisa de dinheiro? Então, como a gente colocou aqui, né? Como identificar os recursos que Deus já confiou a você? E aí vai uma mudança de mentalidade, é, que é muito contracultural, e é isso que a gente vai propor hoje aqui na nossa conversa, tá? Então, antes da gente realmente acreditar nessa afirmação, né, de que nós não precisamos de dinheiro, a gente vai fazer uma introdução
lembrando alguns fatos, né? E a gente trabalha, quando a gente trabalha a temática da mordomia e da generosidade, a gente trabalha sobre três pilares. O primeiro pilar é acreditar, de fato, não só em ter esse conhecimento, mas acreditar pela fé de que Deus é o dono de tudo, né? Ele criou todas as coisas e tudo pertence a Ele. Então não há nada fora do senhorio, do controle do poder do Senhor, né? Então, ele criou todas as coisas, ponto. Não há nada que foge disso. O segundo fato é que nós somos administradores dos recursos que Deus criou, e a gente vai falar sobre isso depois da nossa introdução, né? Nós somos administradores desses recursos que Deus criou. E pensar e viver essa mordomia, ou seja, essa administração, a palavra mordomia, ela significa administração. Viver essa administração, por estarmos em um mundo caído, Além. ela precisa ser aprendida, tá? Então, a mordomia efetiva, ela é aprendida. A gente vai ver em algum momento aqui Além. do desenvolvimento da nossa conversa, sobre Gênesis 1:8, né? Que Deus nos coloca ali como cuidadores. É o versículo do mandato cultural aí que todo mundo, todo crente aí conhece, né? Mas a gente vem, o mandato cultural foi dado ainda antes da queda, né? E a gente percebe que depois da queda a gente precisa reaprender como viver nesse novo contexto, né? Onde a gente tem uma dicotomia, é o agora, mas ainda não, né? O já chegou, mas ainda a gente ainda está vivendo, né, esse processo de reconstrução, né? Então, a mordomia ela é aprendida. Então, quando que a mordomia é aprendida? Quando eu quero o reino de Deus acima de tudo, tá? Então, eu entendo que Deus é o dono de todas as coisas e que o meu papel é ser administradora dos recursos de Deus, mas eu entendo que eu não sei tudo para administrar esses recursos, tá? E aí, por isso que eu preciso olhar para quem criou todas as coisas. Então, aí eu preciso colocar como prioridade o reino de Deus acima de tudo. E entender que essa administração, que essa boa administração, ela é um estilo de vida, mas ela é um estilo de vida que me leva para esse processo contínuo, né? Não, não é agora eu adoto esse estilo de vida, talvez na adolescência você tenha adotado um estilo de vida, né? E depois você abriu mão dele. Aí quando você olha as suas fotos da adolescência, você fala: nossa, eu já fui talvez um emo, um roqueiro, alguma coisa muito estranha aí, hoje eu já não sou mais, né? Então, mas é um estilo de vida, é um processo contínuo. E eu amo essa palavra, ela é um discipulado. Então, a mordomia efetiva, ela é aprendida através de um processo de discipulado. Então, se você já me ouviu falar outras vezes, entenda essa nossa conversa de hoje como esse processo de discipulado. Eu preciso ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente vai revisitar alguns textos bíblicos muito conhecidos, como Gênesis 1:28. Nós vamos revisitar a parábola dos talentos. Mas revisite com esse olhar, com esse coração de discípulo, de que a gente precisa da repetição, né? A gente precisa ouvir com é, um outro coração em um outro momento, em uma outra estação, o que é que Deus quer falar agora comigo hoje, né? Então é isso, esse é o tripé que vai balizar aqui a nossa conversa. De novo, né? Deus é o dono de tudo, ele nos colocou como administradores, mas eu preciso aprender, tá? Então vamos lá. Eu tenho um livreto muito, e eu acho que está disponível aí online, do Paul Tripp, sobre generosidade, e ele vai falar da generosidade de Deus nos seus diferentes aspectos, né? Então, a generosidade através do sacrifício, a generosidade através da criação, eu acho que só está em inglês, mas é um vocabulário bem fácil, assim, de entender, e é um livreto mesmo, é uma página para cada característica. E ele fala, uma das frases que eu destaquei aqui do livro dele, ele diz assim: a compreensão da generosidade não começa com o chamado bíblico para dar,
começa com a administração pela forma como Deus demonstrou sua generosidade ao nos presentear com o mundo em que vivemos. E aí depois a gente pode colocar, né, com o próprio filho que se sacrificou também, porque ele vai falar dos diferentes aspectos, mas ele começa falando do mundo onde nós estamos, né? Então, a nossa conversa aqui hoje, de maneira alguma, vai resultar, por exemplo, em um apelo no final, né? Eu não vou dar um pix aqui para você doar. A nossa ideia aqui é que a gente se maravilhe com a generosidade desse Deus que nos presenteou com recursos, que nos presenteou com esse mundo, que nos presenteou com a nossa família, que nos presenteou com a vida de Jesus e com a vida do Espírito Santo em nós. E só isso já é motivo suficiente da gente sair daqui e falar: Uau, Deus fez tanto por mim, ele foi tão generoso e me colocou em um mundo cheio de belezas, né? E aí eu queria que você lembrasse, fizesse agora uma pausa. Qual foi a última vez que você se maravilhou com algo generoso de Deus por meio da criação, ou de alguma obra que Deus fez exatamente aí na sua vida? Eu queria ouvir uma ou duas breves relatos aí, para a gente poder se maravilhar também, de algo generoso que Deus fez na sua vida ou que você se maravilhou na criação. Oi, Camila, sou Edina, Oi, Edina. missionária que já voltou do campo e estou há um ano e pouco morando aqui na zona rural. Então, ontem eu fiquei bastante maravilhada com uma coisa bem pequena da criação de Deus, né? Eu fui fazer uma caminhada e, de repente, no caminho eu vi um pássaro que eu nunca tinha visto. Era muito lindo, assim, me maravilhou, sabe? Eu falei, poxa, eu nunca vi um pássaro desse. Pretinho, tinha uma crista assim, bem pretinha, parecia lisa, e toda a penagem, feito como se fosse de bolinhas brancas. Falei, que pássaro Hum. é esse, né? Que coisa interessante. Então, assim, eu sempre vivi na roça quando criança, tudo mais, mas nesse período aqui eu tenho me maravilhado muito com os pássaros que Deus tem colocado ao meu redor, sabe? Tem sido para mim muito interessante ver a criação de Deus nesse sentido, né? Que ao ver aquela beleza me traz alegria. É Amém. isso, é bem simples, Amém. mas eu me maravilhei com isso. É isso mesmo, são as coisas do dia a dia, né? Que lindo. Obrigada, Dina. Obrigada. Quem mais quer compartilhar algo generoso que Deus fez ou da criação dele? Bom, ontem eu fiquei assim maravilhada com uma colocação do meu filho, né? Eu tenho um filho de 12 anos e ele ontem terminou a leitura de um livro e o livro era baseado em fatos reais, né? E o livro, na verdade, conta a história de um menino que tinha deformidade no rosto, né? E que a mãe foi muito corajosa e colocou o filho na escola com enfim, com todas as nuances que o filho poderia enfrentar na escola, né? E ontem meu filho concluiu a leitura desse livro. E ao concluir a leitura desse livro, ele percebeu, hoje ele está no 7º ano, ele percebeu, o Senhor fez com que ele percebesse algo que ele fez quando ele estava no 3º ano, e ele zombou, ele usou essa palavra: mãe, eu fui Maria vai com as outras naquela época. Eu zombei de uma criança que tinha uma deformidade, né? E eu estou me sentindo agora culpado. E eu falei assim para ele: filho, Deus está querendo te mostrar algo através da leitura desse livro. E não é culpa que ele quer te mostrar, né? E ali eu me maravilhei, porque o Senhor mostrou e fez ele ter ciência de anos atrás da vida dele, que ele fez e que doeu o coração de Deus. E eu falei para ele: o Senhor não cuidou do Algash, que é o personagem principal do livro que ele leu, né? Extraordinário chama o livro. Eu falei assim: o senhor não cuidou dele em todo o processo que ele passou na escola, né? Em todo o processo, o senhor não tem cuidado de você também? Então, o senhor não deixou de cuidar daquele rapaz que você acabou zoando ele, porque você foi pela onda. Mas hoje o senhor está te trazendo à memória algo que doeu o coração de Deus. Então, agora você vai pedir perdão para o Senhor
né? E a oração dele foi muito linda e me impactou, porque ele falou assim: Senhor, me dá a oportunidade de encontrar novamente com esse menino. E me dá coragem de pedir perdão para ele, né? Então eu fiquei maravilhada com isso, eu falo, eu até me emociono, porque o Senhor nos dá essa capacidade de entender todos os recursos que nós temos, até daquele da gente ter ciência de algo que a gente fez, até mesmo no passado, através de coisas simples do dia a dia, como uma leitura, né, que aconteceu com meu filho. Então, isso me deixou ontem maravilhada. Amém, amém. A gente que é pai e mãe, né, sabe que a maior preocupação e o maior desejo da nossa vida é ver a obra do Senhor realizada no coração deles, né? E a gente sabe que a gente não tem essa capacidade, só o Senhor mesmo. E quando Ele faz, a gente fala, uau, que generoso da parte do Senhor tocar os nossos filhos e fazer, né? Que lindo. Obrigada, Elizabeth, pelo seu testemunho. Amém, amém. Eu sei que a gente tem várias outras histórias. Eu olho aqui para Raquel também e vejo a generosidade do Senhor na vida dela, tão recentemente trazendo cura sobre ela. E tantos outros aqui, a gente é que eu, né, fico aqui maravilhada. A Selimar foi professora da minha filha em algum momento aí das férias. Obrigada, Selimar, também por estar aqui. E que lindo a gente poder relembrar as características aí, né? E tantas obras de generosidade do nosso Senhor. E vamos continuar então. Deixa eu continuar compartilhando aqui. Obrigada por. Vamos manter o coração assim aquecido por essas boas lembranças. Muito bem, então eu até anotei aqui nas minhas anotações, né, que nós não estamos aqui para doutrinarmos, né? Ninguém a ser bom doador. Isso aí só quem faz é o Senhor, né? Da gente abrir o coração e falar, eu posso ser um bom doador porque o meu coração não está nisso, né? Bons doadores são bons doadores porque o coração deles não estão nisso. E é tão legal, eu lembro que há uns anos atrás, eu estava muito envolvida com essa temática muito envolvida, na verdade, com as áreas de captação de recursos em organizações não cristãs também. E eles falam muito, existe literatura sobre generosidade, né, não cristã, e eu encontrei também alguma coisa falando sobre mordomia dentro em algumas palestras, né? O que eles consideram os bons mordomos em organizações não cristãs, tá? Pensa numa pessoa que eu sempre falo do Bill Gates, assim, né? O Bill Gates, ele chegou no último patamar, assim, de um doador, de um grande doador. Ele hoje vive bom, de acordo com ele, ele vive com 10% do que ele ganha e ele doa os outros 90%. Isso não é muito difícil, tá, gente? Não é porque o cara é muito rico que ele consegue fazer isso, claro, né? Porque ele é muito rico, ele vai diminuir o padrão dele e ainda continuar muito bem no padrão de vida, né? Mas, enfim, ele consegue fazer isso e ele chega no último patamar de um grande doador. Ele é o maior doador de certa causa. Eles trabalham muito, ele e a ex-esposa dele, né, tinham muito envolvimento com pesquisa na área de saúde, de doenças, de vacina e tal. E a pessoa, ela não apenas só doa, ela advoca sobre a causa, né? Então, para as organizações do terceiro setor, um bom mordomo é quando ele doa muito dinheiro e ele consegue advogar sobre aquela causa que ele está participando, que ele está doando, né? Agora, quando a gente olha para Jesus, para o Evangelho, e eu gosto muito da história, né, de quando Jesus estava ali à beira do gasofilácio e veio um homem muito rico e doou muito dinheiro, e depois veio a viúva pobre e doou ali o restinho que ela, né, tudo que ela tinha, né, o que havia ali as últimas moedas dela e ela coloca ali no gasofilácio. E Jesus fala que aquela mulher tinha sido generosa, né? Que ele tinha se agradado daquela oferta. Porque o coração daquela mulher não estava nisso. A generosidade, ela não fala do montante, ela fala do coração, né? Quando a gente olha para Elias e a viúva de Sarepta também, a gente percebe a mesma dinâmica. O coração daquela mulher não estava no recurso e tudo que ela tinha era para sobrevivência, né? Mas não estava no recurso.
E foi algo tão, quando a gente olha a história de Elias, né, abordando aquela mulher, tão improvável, que mulher improvável era aquela? Nós, e aí eu fico pensando, nós somos improváveis. Lucas 8, essa semana eu lembrei de Lucas 8, eu e a Nani estávamos lendo Lucas 8, aí ontem eu li para um grupo de mulheres também, é, Lucas 8, foram mulheres tocadas por Jesus. E o coração delas estava em Jesus, no Jesus que tocou a vida delas, no Jesus que libertou elas de espíritos malignos. O coração daquelas mulheres estava no Jesus que havia curado suas feridas físicas também. E elas intencionalmente entram no caminho de Jesus e doam para esse Jesus que as libertou. Doam para esse Jesus, na verdade, devolve, né, para esse Jesus que é o criador de todas as coisas, para esse Jesus que as curou. E aí eu fico pensando, a gente ainda vai aplicar para a nossa vida também, que nós estamos no caminho de Jesus. No caminho desse Jesus que nos curou, desse caminho, no caminho desse Jesus que tirou, que nos libertou dos espíritos malignos. Só nós sabemos, não é verdade, onde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou. Como retribuir? Como retribuir tanta generosidade desse Senhor que nos tirou das trevas e nos levou para a luz e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? É por isso que quando a gente fala que nós não precisamos de dinheiro, e aí a gente vai chegar agora no primeiro ponto, é porque nós precisamos desse Jesus. Nós precisamos intencionalmente nos colocar no caminho de Jesus, e ele é o caminho. Um dos discípulos, né, acho que Felipe pergunta para Jesus, Jesus nos mostra o Pai. Ele falou, vocês estão olhando, vocês estão no caminho, já foi revelado a vocês. Então, tudo que precisamos já foi revelado por meio de Jesus. Então, quando a gente se coloca no caminho desse Jesus, que nos curou, que nos tirou de onde nós estávamos, o nosso coração não pertence a mais ninguém. O nosso coração tem apenas agora um dono, tá? E é por isso que a gente olha agora, o nosso olhar sai do recurso, sai do dinheiro e começa a se maravilhar nesse Jesus. Nada nesse mundo. Sabe quando você vê um lugar que você quer muito ir, às vezes um restaurante, um país, uma cidade, um ponto turístico, que você olha e você fala, uau, eu quero muito ir. Aí você fica vendo vídeos desse lugar, você conversa com pessoas que foi nesse lugar. Aí quando você chega lá, você fala, nossa, não era tudo isso. É bonito, é bom, é gostoso, talvez, mas não era tudo isso. Nós fomos. O Marcelo fala que tem coisa que só milionário e missionário vivem, né? Há umas 3 semanas atrás, nós fomos convidados para almoçar com um casal. E eu nunca tinha ido num restaurante Estrela Michelin, tá? Não sei você, mas eu nunca tinha ido. E nós nos surpreendemos que ele nos levou num restaurante Estrela Michelin. Só perdemos o menu de degustação porque a gente chegou atrasado. Porque São Paulo é uma loucura, né? Mas aí chegamos e tal, e fomos comer aquela coisa, e as meninas estavam conosco, e ele, nossa, super atencioso. O que que vocês querem, meninas? Aí as meninas, a gente quer um macarrão, né? Criança não sabe nem onde é que tá, né? Queremos um macarrão. E as meninas pediram, e aí ele falou assim: e aí, o que que vocês acharam do macarrão? Aí a minha menor falou assim: eu prefiro o da vovó. Aí acabou, né? E ele achou o máximo. Ele falou: eu amo quando isso acontece, porque destrói qualquer, né? Você tira qualquer crina aí dos chefes bam, bam, bam. Então, para dizer que, assim, a gente às vezes tem muita expectativa, né, de ir num lugar e quando você vai. E o dinheiro é isso. Por mais que a gente almeje, por mais que quando a gente realiza, não há preenchimento como o do nosso Senhor Jesus. Não há lugar melhor do que um lugar de paz no Senhor. Não há lugar melhor do que um lugar da presença genuína de Jesus, né? Então, todos os lugares do mundo são desbancados, todos os melhores banquetes do mundo são desbancados diante da mesa posta de Jesus,
diante da presença do Senhor, né? Então vamos lá. Sendo assim, se Deus é o dono de todas as coisas, se nós somos administradores, é, é, e se a administração ainda não é tão fácil para nós e a gente precisa aprender, e a gente, esses administradores que estão aprendendo, estão no caminho de Jesus, que nos curou, que nos libertou, que nos tocou, no fundo, nesse processo de discipulado, a gente começa a perceber que nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Jesus, tá? Essas mulheres que foram curadas, vamos lá, se você está com a sua Bíblia fácil aí, Lucas 8, versículo 1, 2 e 3. Vamos lá então, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essas mulheres, elas tinham muitos bens a ponto de conseguir sustentar Jesus, os 12 e o ministério. Mas elas perceberam que o chamado de seguir a Jesus era muito maior do que de manter aqueles recursos ali, talvez num cofrinho, talvez no banco, talvez fazendo render. Elas entenderam que caminhar com Jesus e que sustentar o ministério de Jesus tinha um peso eterno. Então, quando essas mulheres se colocam no caminho de Jesus, elas percebem que elas não precisam de recurso, elas precisam de Jesus. Há muitos anos atrás, eu ouvi o pastor Ricardo Bitum falando sobre isso. Ele falou assim: sabe a antiga frase que a gente usava, né? Se Deus quiser, eu vou viajar de férias agora em julho. Se Deus quiser, eu troco de carro ano que vem. Se Deus quiser, né? A gente sempre falava se Deus quiser, mas quando a gente abre o extrato do banco, às vezes o se Deus quiser vira se o dinheiro der. Aí a gente olha o extrato e fala: se o dinheiro der, a gente vai conseguir viajar. Se o dinheiro der, eu vou conseguir pintar a casa toda. Se o dinheiro der, eu consigo fazer isso e aquilo. E isso pode parecer uma frase só, né? Uma expressão que a gente usa sem perceber, mas isso também aponta para onde está o nosso coração. Aonde está o meu coração? Porque na nossa caminhada de discípulos de Jesus, nós temos o fator fé. E a gente não pode negar isso. Claro que Deus, o nosso diretor fala muito isso, né? Que Deus não tem responsabilidade com a nossa loucura, né? Então a gente precisa saber administrar bem, realmente, olhar, fazer cálculo e tudo, né? Mas existe o fator fé e existe o fator provisão, porque Deus é um Deus, é Jeová Jireh, é o Deus que provê, não é verdade? E o Deus que provê, a gente sempre fala isso. Aqui nós temos pessoas que vivem 100%, né, para o ministério, e o fator provisão, ele não é só uma prerrogativa de quem está no ministério. Ele é uma prerrogativa de quem é seguidor de Jesus, de falar: uau, Deus vai prover, Deus proverá, né? Para todo seguidor de Jesus. Eu vejo, acompanho isso muito com a minha família, assim, os meus pais são empresários, meu irmão, e é a mesma coisa, Deus proverá. Eu vejo a luta deles é a mesma que a da minha aqui, com uma rede de parceiros, e a deles lá levantando cliente. Meu pai faz a projeção e vamos lá. Então, quem se coloca no caminho de Jesus entende que não precisa de dinheiro, mas que precisa do mestre. E coloca tudo que tem à disposição desse mestre. Afinal, nosso Deus é Jesus. Por que a gente não precisa de dinheiro? Porque nós precisamos de Jesus. O nosso Deus não é o dinheiro, mas é Jesus. O mundo é dele e a vida é dom de Deus. Já temos tudo o que precisamos. E o balizador dessa verdade está no fato de que a nossa provisão vem de Deus e ele já nos deu o que precisamos. E aí daqui a pouco a gente vai para Mateus 25, mas antes a gente vai para Tiago, tá?
A nossa provisão vem de Deus e Ele já nos deu o que precisamos. Então, todo planejamento que a gente faz porque Deus quer ou porque Deus não quer. E aí eu amo esse trecho de Tiago 4, 13 a 15, diz assim: Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Existe uma confiança dessa pessoa, né? Naquilo que ela faz, no trabalho das mãos dela, naquilo, no fruto que ela conseguiu conquistar e gerar, né? E aí, Tiago diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, não é a confiança, a nossa confiança no futuro, no presente, não está naquilo que a nossa mão pode produzir, naquilo que o nosso trabalho pode produzir, resultar, mas naquilo que o Senhor quer. E mais profundo ainda, né? Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Uma confiança no Deus que tem tudo em suas mãos, né? Então, nós não precisamos. Agora, fato é, nós ainda lidamos com a escassez, tá? Nós temos o Deus que distribui todas as coisas, que distribuiu, que nos confiou, que é o dono de todas as coisas, mas a gente ainda lida com a escassez, tá? Por quê? Vamos lá, vamos tentar entender. Não foi porque Deus deixou de distribuir recursos, tá? E ele distribuiu para todos e em todos os lugares. Mas, e aí, às vezes a gente fala da sensação de escassez ou da escassez em si, né? Nós vivemos essa aparente escassez ou a escassez em si porque a humanidade ainda, porque a humanidade é mordomo dos recursos de Deus. E eu sempre costumo dizer que isso é a ponta para a solução e a ponta para o problema, né? A solução é que o problema é que as pessoas administram. Então, nós vivemos num mundo caído e a gente administra de uma forma ainda equivocada, né? Mas a solução é: somos administradores de Jesus, somos administradores de Deus, desse Deus que nos ensina, que nos fez seus discípulos. E eu posso aprender. Por isso que a gente fala sobre ser um estilo de vida e de ser um processo contínuo, um processo de discipulado. Porque hoje, provavelmente, você vai sair daqui muito animado sobre isso. E talvez daqui uma semana você vai precisar ouvir de novo. Então, e a gente precisa se colocar intencionalmente em situações para a gente aprender. Poxa, hoje eu quero ler sobre isso, eu preciso entregar ao Senhor isso. Ter uma dinâmica também que te proporcione tirar o seu coração disso, né? Uma das coisas que a gente adotou aqui em casa, assim, eu eu sou muito, eu sou mais organizada, né, do que meu esposo. Então eu arrumo a planilha, eu sento, calculo, eu sou essa pessoa. Então eu tenho mais dificuldade. Geralmente a pessoa que ela é muito organizada, bom, estou falando por mim, né? Mas geralmente a pessoa que ela é muito controlada, ela não tem um coração tão aberto. Ela tá tendo a visão do futuro, então ela quer guardar, e tarará. E o meu marido é muito generoso. Só que ele também não é doido. Isso aí eu já entendi. Por isso, eu coloquei como uma meta. Eu falei, todas as vezes que ele vier falar comigo, que vai ofertar, que vai doar, eu não vou me opor. Eu falo que ele não é louco porque eu nunca me deparei com ele pedindo alguma coisa muito fora do, né, amor, vamos doar para aquilo ali, né? Mas eu coloquei isso. Então, essa dinâmica que eu decidi no meu coração, de que quando ele vier falando para a gente doar para alguém, né, fazer uma oferta, isso daria possibilidade de eu exercer a generosidade, né? Então, a gente precisa se colocar intencionalmente nessa caminhada de discipulado em situações que nos fazem ser melhores administradores, melhores mordomos e mais generosos, né? Então, porque a gente vive no mundo caído, nós falhamos de diversas formas na administração e no desenvolvimento desses recursos.
E é por isso que Jesus nos fala: olha, você pode pedir pelo pão de cada dia. Não é porque ele distribuiu os recursos para todos, em todos os lugares e para todas as pessoas, que eu não vou sentir a escassez e que eu não deva pedir o pão nosso de cada dia. Ele falou: olha, peçam, peçam e será dado, né? Batam e será aberto. Então, faz parte do nosso dessa caminhada de discípulos continuar pedindo, Senhor, e pedir também reconhece de onde vem, reconhece quem é o provedor. Então, eu continuo pedindo, sabendo que Deus é o provedor e que Ele vai confiando, com o coração confiante nele, né? Então, a gente continua pedindo, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Vamos lá para Mateus 25, eu já vou até adiantar que a gente vai ler com esse olhar, tá? De que os recursos foram distribuídos, tá? Adequadamente, de que aquele senhor, ele distribuiu os recursos, foi em diferentes porções, mas todos receberam, ninguém deixou de receber. E qual foi o papel, ou as características esperadas desses administradores, tá? Então a gente vai olhar com esse olhar da generosidade desse senhor, ele distribuiu para todos e aquilo que era esperado desses administradores, ok? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Havia recebido talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá, então, vamos voltar para o versículo 14. Em um país como o nosso, onde a gente tem tantos escândalos de corrupção, e a gente passa pelos lugares e você fala, uau, ontem mesmo a gente andando por São Paulo e a gente fez um bate-volta e a gente passou na frente de 2 escolas assim, que você olhava e você falava, meu Deus, parece presídio isso aqui. Aí do lado, um supermercado, a coisa mais linda, com palmeiras do lado de fora, com vidro espelhado, o gramado todo cortadinho. E aí você fala, aí a gente vê, né? O mundo gira em torno do dinheiro, né? Porque o que, que o estudante faz ali para rodar o dinheiro? Nada, na verdade, né? Aí dá aquela indignação, né? Porque qual é a vontade que o menino tem de ir para uma escola que parece um presídio? Os prédios, que é um prédio liso, assim, cheio de grade, a tinta já vencida. Esse menino não quer fazer nada. Ele não tem ânimo para levantar da cama de manhã. E você fala, por que que não investem numa arquitetura minimamente bonita, né? Ou decente, para um menino desse ter vontade de ir para a escola?
E aí você fala, é corrupção. De alguma forma tem corrupção envolvida nisso. Por que que a tinta não está em dia? Por que que não colocam uma árvore, não plantam uma árvore, um verde aqui, né? E num país como o nosso, onde a gente ouve tantas notícias de corrupção, alguém que não rouba já está na vantagem, não é verdade? O cara não fez nada na administração dele, mas ele não roubou, tá bom, gente, devolve, devolveu o dinheiro. Esse servo, ele não guardou para ele não foi lá para as ilhas do Caribe, né, passar um mês ali na beira do mar. Ele simplesmente guardou. Qual que é o mal que há nisso? Pois bem, o esperado de todos nós é que a gente multiplique os recursos. O princípio para administrar e multiplicar é igual, independente da quantidade confiada a nós. Aquele senhor aqui, ele não esperava que aqueles que tinham 5 tivessem MBA em administração, que tivessem ido, ou que aquele que tinha 1 tivesse o mesmo, tivesse ido para Harvard estudar. Não, ele esperava de todos eles o mesmo princípio, que era administrar, ou seja, cuidar e multiplicar. Tá? Porque quando o Senhor volta, ele fala: poxa, você deveria ter entregado pelo menos para os banqueiros. Se você não queria trabalhar para multiplicar, pelo menos o juro do banco, você deveria ter proporcionado ali, né? E aí a gente vê algumas características, quando ele vai dar o veredito, ele fala servo mau e negligente. Para os que multiplicaram, ele diz bom, servo bom e fiel. Então, mesmo com todas as características que os 3 servos tiveram, aquelas 3 quantidades, aqueles que administraram bem foram bondosos e foram fiéis. O Senhor espera de nós bondade e fidelidade. E o servo que escondeu, ele foi mau e foi negligente. E aí eu queria que a gente ficasse com. A gente vai agora mostrar um vídeo para a gente já partir para a conclusão. Todos nós fomos confiados, tá? Todos nós tivemos, aí até coloquei uma imagenzinha, né, de um presentinho, todos nós fomos confiados a vários tipos de recursos, tá? Às vezes a gente não é consciente do recurso. Aquele que tinha 5, aquele que tinha 2, multiplicou e ficou com 4. Aí, eu gosto muito de citar um exemplo. Tem alguém aqui do Nordeste, de alguma região de vinhos? Porque a gente tem vinho no Nordeste, gente. A gente tem plantação de uva no Nordeste. Você sabe por que que a gente tem plantação de uva no Nordeste? Porque alguém conseguiu canalizar a água e irrigar. Olha que coisa linda. Essa pessoa, provavelmente, ela recebeu 2 talentos. Porque ela recebeu uma terra seca e uma água lá longe. Aí, ó, Selimar falando, morou na Chapada Diamantina. Gente, a água lá longe o cara conseguiu trazer e um vinho bom. Então, imagina você recebendo 2. E aí, se a gente tem vinho do Nordeste, é porque alguém conseguiu multiplicar. Ele olhou para o que ele tinha e falou: tenho terra seca. Terra seca é recurso? Sim, terra seca é recurso. Eu só preciso trazer a água aqui, que eu também ganhei de recurso, que está não sei quantos quilômetros daqui, ou não sei, tá tanto de profundidade. Você sabe por que que a gente tem o bom azeite? Porque alguém descobriu que um fruto chamado oliva, é esse mesmo que chama, né? Azeitona, né? Descobriu que a azeitona era horrorosa. Se você tira do pé e coloca na boca, ela é horrorosa. Mas ela é uma delícia se prensada. E aí alguém falou: eu tenho um recurso, que é um fruto horroroso de se colocar na boca, mas uma delícia se prensado. E aí ele criou a pedra, que também foi outro recurso, para ser uma ferramenta de prensa. Você sabe por que que a gente tem energia? E aí é aqui onde a gente vai chegar. Por que que a gente tem energia? Eu não sou, tô longe de ser petista, tá, gente? Mas lembra quando a Dilma falou para sacar o vento, né? Alguém percebeu que no vento havia possibilidade.
há muitos e muitos e muitos anos atrás, porque não dá, a gente, quando vai pesquisar a história dos moinhos, a gente não consegue datar a criação dos moinhos. Alguém talvez sentiu a potência do vento e falou: uau, isso aqui tem potencial. Essa pessoa recebeu o vento de recurso, tá? E aí vocês vão ver uma pergunta que eu fiz. A Raquel vai coordenar as perguntas, eu acredito. Qual é o vento que Deus colocou à sua disposição? E aí eu vou pedir para a Aline colocar esse vídeo para a gente assistir, que é a história do William. Inclusive o filme dele está na Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. Thank you. 2 years ago, I stood on the TED stage in Arusha, Tanzania. I spoke very briefly about one of my proudest creations. It was a simple machine that changed my life. Before that time, I had never been away from my home in Malawi. I had never used the computer. I had never seen an internet. On stage that day, I was so noticed. My English lost. I wanted to vomit. I had never been surrounded by so many Azungu, white people. There was a story I couldn't tell you then, but well, I'm feeling good right now. I'd like to share that story today. We are 7 children in my family, all sisters excepting me. This is me with my dad when I was a little boy. Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Like everyone else, we grew maize. One year, our fortune turned very bad. In 2001, we experienced an awful famine. Within 5 months, all Malawians began to starve to death. My family ate 1 meal per day at night, only 3 swallows of sima for each one of us. The food passes through our bodies. We drop down to nothing. In Malawi, secondary school, you have to pay school fees. Because of the hunger, I was forced to drop out of school. I looked at my father and looked those dry fields. It was the future I couldn't accept. I felt very happy to be at the first year of secondary school. So, I was determined to do anything possible to receive education. So I went to a library. I read books, science books, especially physics. I couldn't read English that well. I used diagrams and pictures to learn the words around them. Another book put that knowledge in my hands. It said, windmill could pump water and generate electricity. Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time. So I decided I'll build one windmill for myself. But I didn't have materials to use. So I went to a scrapyard where I found my materials. Many people, including my mother, said I was crazy. I found a tractor fan, shock absorber, PVC pipes. Using a bicycle frame and old bicycle dynamo, I built my machine. It was 1 light at first, and then 4 lights with switches, and even a circuit breaker modeled after an electric bell. Another machine pumps water for irrigation. Queues of people start lining up at my house to charge their mobile phone. I could not get rid of them.
And the reporters came too, which led to bloggers, and which led to a call from something called TED. I had never seen an aeroplane before. I had never slept in a hotel. So, on stage that day in Arusha, my English lost. I said something like, I tried and I made it. So I would like to say something to all the people out there, like me, to the Africans and the poor who are struggling with your dreams. God bless. Maybe one day you will watch this on the internet. I said to you, trust yourself and believe. Whatever happens, don't give it up. Thank you. Muito bem, eu amo a história desse menino. Pensar como ele foi ousado ali, né? Ele pegou simplesmente um livro e pelas figuras ele começou a fazer, né? Criar um moinho ali e trouxe dignidade para toda a comunidade dele, né? Trouxe sobrevivência, porque ali era uma situação de vida ou morte mesmo, né? De sobrevivência e dignidade. Então, qual é o vento que está aí à sua disposição que você precisa descobrir, né? Às vezes a gente olha, por isso que eu falo de uma aparente escassez também. Às vezes nós temos escassez real, e às vezes por causa da má administração dos outros, e às vezes é uma aparente escassez. Eu não reconheço que aquela terra seca pode dar frutos. Eu não reconheço que no vento há potencial. E é por isso que eu preciso de Jesus, para que eu identifique, né? E aí eu termino aqui dizendo que o Senhor de todo recurso nos colocou como mordomos e desenvolvedores. Então, se buscarmos o Senhor, que é dono de tudo, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, todo o domínio, nós seremos conscientes dos recursos confiados a nós e alcançaremos sabedoria, conhecimento e ferramentas para desenvolvermos, administrarmos e cultivarmos. Depois você pode ler com calma Gênesis 1, 28, onde o mandato cultural, Deus trabalha alguns verbos ali com Adão e Eva, né? E esses mesmos verbos se aplicam a nós. Senhor, como eu achei tão legal, outro dia eu vendo uma fala do pastor Heber Campos, e ele diz assim, Deus não colocou Adão e Eva no jardim como a gente coloca os nossos filhos em casa, por exemplo, depois que a gente arruma a casa, né? Depois que a gente arruma a casa, não mexe em nada, não tira nada do lugar. Eu fico maluca. O dia que eu limpo, se cai um grão no chão, mas eu limpei essa casa, eu gastei não sei quantas horas. Deus não colocou Adão e Eva com esse mesmo sentimento. Deus colocou e falou: aproveitem, descubram, toquem, criem, né? Criar só ele criou, né? Mas mexam, descubra a funcionalidade daquilo. É isso, é pensar na azeitona de novo, né? A azeitona é horrorosa se você tira ela do pé, mas se você coloca ela num vidro com uma salmoura, ela vai ficar uma delícia. Então descubra, enfia num potinho, aperta ela para você ver que tem algo legal, que vai sair azeite daí, né? Então esse é o sentimento de Jesus, né? Ao nos colocar nesse mundo tão vasto, cheio de recursos. E a gente não pode contar. E aí o Salomão disse, né, para que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento. É por isso que somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. O Senhor vai nos dando sabedoria para lidar, o Senhor vai nos dando conhecimento, né? Então, diante da necessidade ou abundância, onde é que está o nosso coração? Nosso reconhecimento do Senhor, que é dono de tudo, e nossa atuação como mordomos desenvolvedores, onde é que está o nosso coração? A caminhada da administração, ela precisa levar em consideração o senhorio de Deus sobre os recursos confiados a nós e nosso papel como mordomos e desenvolvedores generosos desses mesmos recursos. Tais recursos confiados nem sempre são óbvios e é preciso olhar para o vento a fim de encontrar os recursos do Senhor. E aí eu termino com essa poeminha, talvez? É que é cheio de perguntas, né? Mas é isso mesmo que eu recebi essa semana. Diz assim: onde está o dinheiro? Onde está a sua resposta? No seu coração?
na sua ansiedade, na sua generosidade, nos seus sonhos, nos seus planos, no seu prazer, na angústia, na sua oferta, no seu temor, na sua paz? Onde está o dinheiro? Gente, Deus abençoe e seguimos aqui, seguimos juntos como discípulos de Jesus, aprendendo a colocar o nosso coração sempre nele, o nosso olhar nele e confiando tudo que temos, porque sabemos que não é nosso, é dele, né? Então, por isso que a gente, no final das contas, a gente descobre que a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de Jesus. Deus abençoe. Amém, Camila, que maravilhoso. Muito obrigada por esse compartilhamento. Pessoal, nós vamos dividir as salas agora, para que a gente possa refletir em grupos sobre algumas perguntas relacionadas ao tema. Pode sim. Então, vamos listar aí, talvez no caderninho que você já está anotando, no bloco de notas, os top 3 recursos que Deus te confiou ou que confiou à MPC, e se você quiser anotar um deles como um recurso improvável, como se fosse o vento, né, que a gente falou, coloca também aí no suas anotações. Ai, que pergunta difícil e profunda. Tá vendo? O que você acha, Olha, Catarina? então, para Recursos. a gente não demorar muito, eu vou começar aqui, tá? Aqui Mande. de instantâneo vem a comunicação do resgate. Isso eu entendo hoje que é um recurso que Deus me deu de comunicar de diversas maneiras, às vezes até com a minha face, às vezes com uma atitude, a questão de que o ser humano pode ser resgatado de situações adversas. Isso é um recurso que eu entendo. O segundo recurso, foram 3 que pediram, eu diria que, no meu caso, eu entendi que é a própria voz. Esse é o meu instrumento hoje, né? Dentro da música, dentro dessa comunicação, a voz passou a ser elemento vital para que eu possa multiplicar isso, né? As pessoas têm sede de comunicação e muitas vezes eu vou ensinando também essa ferramenta. E, por último, eu entendo que um dos recursos hoje que vem à minha mão é o próximo, as pessoas. As pessoas passaram a ser recursos dados por Deus para mim, colocar em ação essa comunicação de boas novas, a voz e o espalhar de coisas boas relacionadas ao reino dele. A princípio eu vejo assim. De material, eu acho que hoje a minha casa ela foi aberta também para isso, para alcançar o próximo, para ensinar essa questão da comunicação e das boas novas. Amém. Obrigada, Alex. É isso mesmo. Seu testemunho, né? Isso é tão profundo e tão significativo, porque ninguém tem um testemunho igual ao do outro, né? Ninguém tem a história igual a da outra. Então, o Senhor moldou, construiu ali como bom Acabando. costureiro tapeceiro, né? Muito bem. Muito bem, eu vou para a segunda, então, e aí a gente quer ouvir mais também. Vamos lá. Compartilhe com o grupo aqui, né? Como é que você ou a sua MPC local tem trabalhado para desenvolver algum recurso que Deus confiou. O Alex também contou aí um pouquinho como é que ele tem desenvolvido. Dentro desses top 3 recursos aí que você anotou, como é que você tem buscado desenvolver esse recurso, e não só guardado, né? Não só mantido ali quietinho, mas porque às vezes a gente reconhece aquilo como recurso, mas como é que o Senhor tem nos levado a administrar? Na pandemia eu fiz um curso da MPC, que é aquele de capelania de 200 horas, tenho a impressão até que a Sara estava, não sei, tenho a impressão. E daí, dali eu me empolguei, porque fazia tempo que eu não estava estudando e tal, mas como eu fiquei voltando para a tecnologia e tal, resolvi fazer logo em seguida um curso de psicologia. E o foco sempre foi trabalhar com os alunos, estudantes e tal. Agora, essa semana passada, retrasada, não, ontem,
já estou na escola, o trabalho da escola, atendendo os meninos da escola, e são adolescentes, 17 anos, tal. E no mesmo lugar, a gente está começando a trabalhar com um projeto de plantação de igreja, revitalização, e coincidiu que na escola que a gente está trabalhando. Mas assim, achei bem interessante como que uma sementinha que foi plantada lá atrás foi desenvolvendo e a gente está trabalhando agora com a ideia, né, de trabalhar com saúde mental e emocional. Então, é um recurso, pode ser tanto para ajudar a abençoar as pessoas, também como financeiro, pode ser também trabalhado como um empreendedorismo social ali no bairro. Mas é o que foi uma ideia que foi desenvolvida, que eu vi Deus trabalhando. Amém. Obrigada por compartilhar, Júlio. Que bênção. É isso mesmo. O estudo é uma forma de desenvolver, né, os recursos que Deus deu e colocando isso em prática, né, ensinando outros. Muito bom. Alguém mais quer Amiga, compartilhar? eu Oi. queria compartilhar uma coisa que eu achei interessante que o Júlio comentou. Eu acho que eu não estava nesse curso, mas eu fiz outro, aquele de liderança da NPC, da Nani, que é um tempinho bom também. Nossa, eu aprendi tanto. E é tão bom quando a gente faz um curso, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem a sensação de que, ah, não, já estou tanto tempo fazendo. Ô, minha filha, devagar. Tem tanto tempo que a gente está fazendo as coisas que você fica assim, ah, mas isso aqui eu já sei fazer. Só que quando a gente faz um curso, principalmente que é interativo, você sempre vê uma coisa nova, mas principalmente despertam novas ideias. Então, tipo isso, recursos. Ah, tá bom, eu sou um bom administrador, não estou devendo nada para ninguém, eu confio que Jesus vai prover. Tá, mas sempre tem um versículo, uma chavinha ali que vira que você. Ah, eu não tinha parado para pensar nisso. E para mim, hoje, Deus, ele usa as nossas capacidades e principalmente essa habilidade da gente aprender coisas novas. Porque assim como o Júlio, eu também trabalho em escola, hoje não dentro do ambiente escolar mesmo, mas assim, com crianças, com adultos. E como Deus nos usa, né, dentro do nosso trabalho. E para mim a MPC me ensinou muito isso. A ser um missionário onde quer que eu esteja. Hoje mesmo eu moro em Portugal, então assim, é um lugar totalmente diferente. Eu tenho uma bebê, então hoje eu tenho acesso a pessoas que eu não teria, porque eu procuro famílias que têm um bebê também, que vivem a mesma realidade. Então eu vejo Deus fazendo isso na nossa vida, sabe? Nos usando de acordo com a nossa fase de vida também. Porque é isso, hoje eu não tenho tanto tempo para estudar. Olha isso aqui, olha a aventura. Mas Deus vai me usar de outra forma em outro ambiente. Então, eu acho que isso também é um ensinamento do Senhor para nós, né? Entender que aquilo que nós temos vivido, nós vamos aprendendo para a gente poder aconselhar, abençoar e conhecer pessoas que estão numa realidade de um momento de vida diferente. Exatamente. E falando de conhecimento também, né, a gente, é algo que eu tenho conversado bastante com a equipe da MPC Internacional, sobre o excesso de informação. Às vezes é tão difícil, por exemplo, chamar alguém para um curso como esse, é tão difícil. Por quê? Porque a gente está tão, há tanta demanda, ou verdade, oferta, né? Há tanta oferta de tanta coisa para todos os lados, e às vezes a gente gasta tempo e gasta energia naquilo que não vai trazer Oi, nada para a gente, né? E aí, quando a gente vai, precisa gastar tempo para conhecer algo realmente que vai edificar, que vai trazer conhecimento real, a gente já está sem energia, porque a gente gastou tanto tempo em outras coisas, consumindo coisas que não vai trazer é, real fruto, né? Real conhecimento, aí a gente já não tem mais energia, né? Então, acho que é isso, é usar a sabedoria, né, para consumir conhecimento, conteúdo, né? Alguém mais quer compartilhar? Eu posso até puxar a terceira aqui, que diz assim, ó: quais medidas você pode adotar para tornar a realidade da mordomia e generosidade um processo contínuo e um estilo de vida? É que nem eu citei esse exemplo, né? Entre eu e meu marido. Meu marido, ele tem mais essa propensão a enxergar situações de doação, de oferta. Então eu aceito melhor quando ele fala, né? Então, foi uma dinâmica que a gente adquiriu para tornar essa questão da generosidade algo mais palpável, né? Mas também pode ser da administração, né? Como é que você pode, quais medidas você pode tomar para tornar a administração melhor, um processo contínuo, um estilo de vida? E, Camila, não seria interessante talvez você compartilhar um pouquinho
do como que vocês fazem na prática essa maneira de captar, de repente, recursos. Eu sei que você deu a ideia da criatividade, mas de como vender nosso peixe para essas pessoas, de repente? Você fala para os potenciais parceiros? Isso. Então, a gente sempre fala, né? Nós temos os nossos parceiros pessoais, eu e meu esposo também é integral no ministério, na Mocidade para Cristo, e a gente sempre traz para esse mesmo entendimento que a gente está tendo agora, né? Convidando as pessoas para participar daquilo que Deus está fazendo. Lembrando dessas mulheres que estavam no caminho de Jesus, né? Elas foram tocadas por Jesus e foram participando. Então, a gente chama outras pessoas para fazerem parte disso. Às vezes as pessoas não vão fazer parte junto com a gente, mas vão fazer parte junto com outras pessoas, e tudo é reino, né? Agora, se faz sentido para elas fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente quer caminhar em parceria. Então, a gente troca essa palavra mantenedor, por exemplo, né? Uma das coisas que a gente quase não usa mais dentro. Às vezes a gente usa porque ainda é um linguajar muito utilizado, um vocabulário utilizado. Mas a gente entende que é uma parceria, estamos todos, assim, lineares, né? Caminhando junto e trabalhando juntos para a completa vinda do reino de Deus. Então, estamos juntos em missão. E fazer isso, convidar outros para fazer parte, a gente precisa convidar para a missão e para a visão, né? Então, você está aqui porque a sua visão e a sua missão de vida se alinhou com a da Mocidade para Cristo, né? Se alinhou com esse curso de hoje, por exemplo. Então, fez sentido para a sua missão pessoal de vida, né? Então, quando a gente convida outros para fazerem parte, a gente convida para a missão e para a visão. E aí a gente conta a nossa história, conta aquilo que Deus está fazendo e convida essas pessoas para participar. Então, a gente fala que é um tripé, né? A gente a gente tem muita facilidade para convidar para o voluntariado, para a intercessão, mas a gente precisa convidar com o mesmo peso para a parceria financeira, né? Então, porque é um tripé. Se eu ficar chamando só para a intercessão e para o voluntariado, né, ou para o trabalho, alguma coisa vai faltar, né? Então, e vice-versa, né? Então, resumindo, tá, Júlio? Que aqui vai um curso também, mas eu estou resumindo para Mas, você. por exemplo, a abordagem, de repente você também usa esse método de chamar para um treinamento e mostrar o que está acontecendo e compartilhar? Ou como o pessoal vai visitar o pessoal? Como são abordagens? É, é, não, eu não uso o treinamento, inclusive esse que a gente vai dar no Eno, ele até fala esse é de outra organização, né, parceira da Mocidade para Cristo. Ele fala, você não deve pedir dinheiro, e fica até claro para os participantes que não deve haver nenhum tipo de apelo, né? Então, para treinamento, eu não uso a ferramenta de treinamento. Poderia até ser um outro, né, que a gente igual esse aqui e tal, poderia ser, mas eu faço visita, é uma conversa, é pessoal, isso quando é parceiro pessoal. Agora, parceiro da Mocidade para Cristo, pode ser em evento, aí é super válido, evento, treinamento, com certeza. Aí você usa diversas ferramentas, né? Eu vou dar um treinamento, mas é para os jovens líderes, aí vou falar exatamente sobre isso agora esse mês, mas é outro público. Tá bom, obrigado. Imagina. Camila, como lidar com a vergonha nessa questão de você conversar sobre o dinheiro, né? Porque eu não sei se você tem isso, mas muitas vezes, por exemplo, até no caso de um mantenedor, mas você entende? Tipo assim, da gente. É delicado, ao meu ver, essa questão do dinheiro, porque a gente não quer parecer aquela pessoa que fica pedindo. Uhum. Então, como que você lida com essa questão? Aí, de novo, é um discipulado, né? Por que que eu sinto vergonha? Por que que eu tenho dificuldade para abordar esse assunto? Então, eu preciso vencer primeiro, tá? Aí eu sempre volto à pergunta assim: alguma vez você já foi abordado por um missionário que você falou, cara, que abordagem legal, ele me apresentou um projeto de parceria, e geralmente a pessoa que recebe o convite, quando ela recebe um convite bem feito, ela não se sente envergonhada. Então, a vergonha está em quem está fazendo o convite, né? Aí a gente que sente aquela, ai, mas, né? O em espanhol fala, ai, que pena, né? Que é tipo uma vergonha, o pena do espanhol, né? Ai, que pena, né? Uma coisa assim que dá. É,
Então eu preciso lidar com isso primeiro. Eu que estou falando, eu que vou pedir, eu preciso lidar com isso primeiro. Aí eu lido através de um processo de discipulado com Jesus. Entendendo, aí outra vez, eu e a pessoa que eu estou chamando para doar, nós ou fomos curados e libertos por Jesus. Eu estou falando isso porque para mim está muito fresco. Essa semana foi uma revelação, assim, Lucas 8. Eu e essa pessoa fomos curados, libertos por Jesus e estamos juntos nesse caminho. Ou eu fui curado e liberto e eu estou chamando o outro para entrar no caminho de Jesus e também ser liberto e curado, entende? Então faz sentido, faz muito sentido dentro dessa lógica de que fomos curados, fomos libertos e o dinheiro não me domina mais. Então eu consigo falar de dinheiro livremente porque ele não me domina mais. Estou falando isso, hoje é sábado. Amanhã eu preciso me render a Jesus outra vez e falar, Senhor, o dinheiro não me domina e eu posso convidar o outro, entende? Então, a gente vive muita luta aqui em casa em relação a isso. Direto, a gente precisa orar e se entregar e se render, porque eu estou ensinando isso aqui, mas eu também estou no caminho de discipulado, entende? Então, hoje eu não tenho vergonha. Amanhã pode ser que eu precise entregar de novo para Jesus e falar, Senhor, me ajuda, me liberta, porque eu fui tocada pelo Senhor e eu quero chamar outros também. Tá? Pegando esse gancho, deixa eu te fazer uma pergunta. Se trata mais da sua opinião, na sua experiência, que eu queria entender. Você entende que em alguns momentos desse contato, dessa troca, desse discipulado, fica claro que aquela pessoa não faz parte desse projeto? Sim, sim. Tá. Diversas vezes, eu e o meu esposo fomos nos encontrar com algumas pessoas, diversas vezes. Outro dia nós fomos nos encontrar com um casal e a gente já estava alinhado, eu estava com o projeto impresso, nosso projeto pessoal impresso, e nem eu e nem ele sentimos paz de apresentar, porque a gente olhou que eles precisavam mais de amizade do que de alguém para estar ali pedindo uma parceria. Então a gente combinou, a gente falou, a gente precisa desenvolver uma amizade com eles estão precisando de alguém maduro, de gente madura na fé, para caminhar com eles, para ser bênção na vida deles. Eles não precisam de gente pedindo agora. E eu falo isso várias vezes. Diga, eu não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. É que eu quero aproveitar isso, porque a experiência que eu estou me referindo, diria em relação à pessoa que nem te dá essa oportunidade. Alô? Tá me ouvindo? Estamos, tô ouvindo. Porque já apareceu aqui para ingressar na sala. Pode ignorar, pode ignorar. Ok. Então, da pessoa nem dar essa oportunidade. Então, aqui no seu caso, você trocou, falou, é preciso amizade primeiro, ótimo, é o discipulado, o desenvolvimento disso. Mas há vezes em que eu já percebi que a pessoa nem dá abertura para isso, talvez por um preconceito, já sabendo quem você é, já sabendo que o final daquela história pode acontecer dessa maneira. E aí eu me vi no sentido de realmente interromper esse processo, né? E às vezes isso me incomodou um pouco, porque assim, você não chegou ao final do processo, né? Mas hoje eu começo a ver também que muitas vezes é o próprio Espírito falando isso para a gente, né? Exato, é a sensibilidade, né? Sentir o momento O ali. discernimento, exato. Isso mesmo. Pessoal, muito obrigada. Camila, quero te agradecer. Muito obrigada por todo esse conteúdo, pela sua disposição. Cada um também que esteve aqui até o final. Eu acho legal, porque às vezes o pessoal entra e acaba saindo no meio por algum compromisso, mas essa sala aqui se manteve fiel até o final. Então, muito obrigada, que Deus continue te abençoando, te capacitando, dando essa criatividade maravilhosa, né? Além de nos ajudar, nos ensinar, também transformar essa criatividade em algo produtivo para o ministério que você tem exercido. E eu vou pedir para Raquel. Raquel, você poderia finalizar com uma oração? Com certeza, com certeza.
Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o maior recurso e o Senhor é tudo o que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, a sempre levantarmos os nossos olhos para o Senhor e não nos esquecermos disso. Obrigado porque o Senhor providenciou na cruz a nossa salvação. Obrigado porque o Senhor derramou o seu amor por nós. Obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo e nós temos o Consolador e nós temos aquele que nos leva a toda a verdade. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a multiplicarmos esse conhecimento que nós tivemos hoje, Senhor. Que isso que nós aprendemos hoje, que isso não fique só para nós, mas que a gente possa discipular outras pessoas. Abençoa de uma modo muito especial a vida da Camila e de toda a sua família. E de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém.